Bom, sem mais delongas, é um prazer começar o evento de troca de conhecimento, moradia sustentável para todo mundo. Vamos então ouvir a Annie Capien, fazendo uma pequena apresentação, especialista urbana Gracias. sênior Buenos do Banco días, Mundial. soy Annie Gapion, especialista Certo, senior obrigado, bom dia. del Sou Banco Annie Monetario Gapian, Mundial. eu sou Y especialista participaré urbana la sênior de semana prática global de dos urbanismo no días Banco de este Mundial e programa junto de com a Juliana, intercambio de que é conocimiento. co-líder do programa de Antes troca de de pasar conhecimento, a las presentaciones, me nós gustaría vamos trabalhar introducir juntas. brevemente Antes de el passar as programa apresentações, eu y sus gostaria de trazer objetivos. bem rapidamente o programa El e programa seus busca objetivos. contribuir al O diseño de programa proyectos ele y vai políticas públicas contribuir que com o buscan desenvolvimento de mejorar el projetos, políticas acceso de públicas familias que tentam, a opciones visam de vivienda melhorar o acesso que de harán famílias a adecuadas, opções de moradia e accesibles, de terra seguras que são y apropriadas, resilientes, acessíveis, vigilen seguras su e bienestar, resilientes para elas, prosperidad tá? y oportunidades Sempre pensando no económicas. bem-estar, na prosperidade e Este nas estudio a oportunidades funcionarios econômicas. públicos que trabajan en el sector Está de orientado vivienda a en América funcionários Latina, públicos que trabalham tanto a nivel no nacional setor de como a moradias nivel e regional o local, aqui na América Latina, a nível como nacional, a nível académicos, regional, investigadores, e assim asociaciones também y otras como personas interesadas en los temas aos que vivían en la acadêmicos, región. pessoas de Se associações, outras trata pessoas de una interessadas experiencia muy na, participativa, inmersiva na troca y dessas ideias na colaborativa. região. É uma troca imersiva, Hoy, participativa e colaborativa. nuestros panelistas Dean, Felipe y Paula compartirán sus Hoje, experiencias Felipe e liderando Paula y também vão apoyando trazer a as suas empresas del programa experiências, y falando, colaborando conversando a um pouco través de dos redes programas que eles vão profesionales mostrar. para lograr E também resultados. falando com redes de Con eso, profissionais para quiero poder darles pensar una nos calurosa resultados. bienvenida. Assim, eu queria Gracias. oferecer a vocês as boas-vindas. Obrigado. Ok, é um prazer então apresentar o nosso painel de hoje. Estamos ouvindo o Gene Sira, líder global de prática global urbanismo, gestão de risco de desastres, resiliência e terras do Banco Mundial. Gene já trabalhou na América Latina, no Caribe, na África subsaariana, Europa, Ásia Central, também pensando em moradia acessível, abastecimento de água, saneamento e gestão de risco de desastres. Felipe Edwards, ex-ministro de Moradia e Urbanismo do Chile entre 2020 e 2022. Felipe foi líder do programa de Cidade 2050, uma estratégia no longo prazo que procura soluções para os próximos 30 anos. E temos também a Paola Arjona. Ela é experta, ou especialista, aliás, melhor, expert em redes de desenvolvimento local. Ela já fez vários trabalhos tentando ajudar a América Latina e a Europa a desenvolver boas ideias, boas gestões públicas, políticas públicas, administração local e planejamento também de cooperação operacional. Depois do painel, temos uma sessão de perguntas e respostas com a Annie Capien e com Juliana de Mendiola Ramírez, que são especialistas urbanas do Banco Mundial. Muchísimas Vamos passar a gracias, Juan. palavra para o Dean. Certo, obrigado, Buenos Juan. días a todos y todas. Mi nombre es Dean Bom Sierra, dia a todo soy mundo. especialista Eu sou Dean Sierra, urbano del banco eu y sou también especialista coordinador urbano do banco o del e grupo também coordenador do de programa, aprendizaje, ou do grupo, melhor, lo que llamamos de Global Solutions Group, aprendizado do que nós dentro de chamamos parte o del Global Solutions Group. sector habitacional. Yo voy a Estamos hablar falando sobre logicamente da habitación parte ahora. habitacional e da parte de moradia. Vou começar com a minha apresentação agora. Vamos lá? Voy a hacer eso aquí. Só um minuto. Deixa eu tentar aqui fazer isso. 2 segundos. ¿Se puede ver la presentación? Dá para ver a minha tela? Ok. Acho que dá para ver. Certo. Muito bem. Vamos lá então.
Deixa eu só colocar aqui no En la modo parte de baja tienes un apresentação. botón de 2 segundos. presentación al lado del slide. Acho que lá embaixo, onde tem o botão de apresentação. Correcto. Ok. Bueno, yo voy a hablar un poquito Certo, sobre agora sim. cuál es la manera en la Ok. cual el banco Ah, piensa vamos sobre falar estos então um programas. pouquinho aí de Cuáles como é son que o los diferentes banco programas que el banco está pensa, né, a respeito do setor financiando y varios de países moradia e quais são financiando os programas este que o sector. banco vem Yo creo que financiando em todos, diferentes este no países es em que estamos un slide apoiando esse setor. Eu acredito que muy nuevo para usted, não é um porque todos slide lá muito, entienden la importancia como del dizer, sector habitacional. Lo que es acho que não é importante novo, saber né? es Todo que mundo nosotros conhece tenemos bem una demanda a movida en questão todo do el mundo setor para de habitacional moradia. que alcanza Nós temos a uma casi demanda, 100.000 né, viviendas no diarias, mundo pero también que tenemos un déficit chega a ser quase 100 mil cualitativo moradias por dia, enorme, ah, né? Mas con também casi temos un um millón déficit de personas qualitativo viviendo gigante, en quase viviendas que no son 1 bilhão de pessoas adecuadas, morando principalmente son áreas em informales. moradias que não Varios são sectores que definitivamente as derivan ese melhores, problema, não são bajo apropriadas nas áreas em que elas precios, moram. las faltas E de temos várias condiciones dificuldades. accesibles y Primeiro, a baixa también renda, varias a políticas falta de sobre las moradia condiciones acessível para conseguir e várias políticas ah, também diferentes que acabam incentivos criando para condições conseguir para viviendas. poder, de fato, Es importante también ter para entender condições que las apropriadas para viviendas no poder solo morar em um son lugar digno. hechos sobre É importante também la dizer familia, sobre la familia, que as que moradias, elas não são las apenas um viviendas teto, deben né, em cima da família, contribuir vai. a la calidad de vida de É um todas lugar onde colocar a cabeça. de Não. varias Na maneras, verdade, como refugio, elas contribuem com a qualidade de vida de creación de todo mundo, empleo, de pueden várias ser maneiras. casi Elas são um refúgio, são segurança, elas permitem conseguir um emprego. Por cada moradia que você constrói, y también você pode gerar pueden contribuir a la 7 creación de empregos, né? empleo, Essa é a obras, estatística que nós acceso temos. a créditos y Também también la podemos tasa de contribuir com a criação es el más de riqueza. valoroso Temos acesso ao de la crédito, mayoría de temos las diferentes possibilidades la ali mayoría de Estados Unidos que y permitem a contribuye gente mucho al ter crecimiento um bom, económico, um bom trabalho aí com as al famílias. país, Contribui muito com o crescimento mejores econômico também, resultados en salud, mejores com resultados en educación. o país, né? Com melhores Nosotros resultados de también saúde, los proyectos que nosotros melhores financiar, trabalhos. pueden contribuir al Nós sempre alcance de pensamos em como os projetos que nós desenvolvemos, eles poderiam contribuir a melhorar y también ou nosotros chegar estamos talvez más nos objetivos do desenvolvimento, né, os ODS. Nós enfocados en estamos cada vez puede mais contribuir a la climate focados, change né, objectives, ¿no? Que na puede contribuir possibilidade de a los contribuir climáticos. com Esto es lo que os nosotros objetivos de sustentabilidade, que podem reduzir também as mudanças climáticas. É isso que nós pensamos, né? Por baixo dessa questão da podemos casa, conseguir énfasis en las políticas nós sabemos del sector habitacional y después nosotros dividimos que tem nuestro também conocimiento muitas en políticas, sectores políticas sobre la importantes. demanda y la oferta. ¿Y cuáles son las diferentes levels Nós temos o políticos nosso que conhecimento no podemos setor da usar demanda, da para oferta, entendendo quais mejorar os diferentes los níveis resultados políticos que nós habitacionales. podemos Por usar eso nosotros para justamente siempre poder usar nuestra o sistema objetivo, habitacional cualquier programa que corretamente. nosotros estamos apoyando en cualquier Nosso país, objetivo, sempre, em qualquer programa que nós trabalharmos em qualquer país do mundo, de la vida sempre é y tentar, también el costo de por uma acceso, parte, ¿no? baixar o custo Especialmente el da acceso al moradia e financiamiento também o custo de acesso, né? para Particularmente o acesso ao diferentes sectores. financiamento Por un lado, e en el lado de oferta, nosotros podemos baixar o reducir financiamento costos imobiliário, etc. Do lado da oferta, con programas enfocados a
nós podemos reduzir os custos de investimento com programas, né, focados ali fortalecendo na, o sector no construtor investimento em e infraestrutura também, né? tentando de regular las áreas informales Nós queremos também ajudar a regular habitación. as áreas Por outro lado, importantes, la as áreas demanda informadas principalmente enfocado a las e tudo que viviendas, tem a ver com bajar los moradia. costos E de o outro financiamiento lado, y también justamente, está importante focado com a de parte hacer un financeira, né? estudio de Baixar target, os custos ¿no? de financeiros los e subsidios. também é Importante importante dirigir los fazer um subsidios a las tipo de familias targeting de más dos bajos ingresos. subsídios. Estos É aspectos que importante nosotros dirigir os específicamente subsídios utilizamos. a famílias de Es baixos decir, que recursos, también né? Esse é o tipo nosotros de coisas que nós estamos pensamos na tentando hora de trabajar trabalhar com más y moradia. más como un banco, Estamos aqui un solo banco, ¿no? trabalhando mais, cada vez mais, Grupo del com o Banco Mundial banco, que trabaja en com la um parte único banco, de que desarrollo inclui urbano, que la parte o y Banco también la Mundial, parte que né, trabaja en que el sector financiero trabalha y com el desenvolvimento IFC, humano, que es a parte de la moradia, parte del banco que né? trabaja con el sector privado. Temos também um Entonces, ABC, algunas que é a de, parte do banco que trabalha com o de setor lo que privado. nosotros estamos haciendo en varios países bajo este esquema de colaboración con todas las diferentes entidades del Banco Mundial. Nós trabalhamos com Y diferentes vamos países, a evidentemente com as fomentar entidades do Banco Mundial. la E, value chain, junto ¿no? del sector habitacional, es decir, la parte física, com la parte o Ese Daddy es un Chain, ejemplo de Pakistán. com a parte física, a parte financeira, né? Haciendo varios programas Então, esse é um exemplo do habitacional. Paquistão, Yo creo que ese fazendo es vários ejemplo programas importante o interesante porque no setor habitacional, tá? ustedes pueden ver que, por un lado, Esse é um exemplo nosotros bom, estamos tentando de porque vocês podem ver que, por uma parte, nós estamos tentando ¿no? segmentar de las personas, o de las mercado. familias que están buscando vivienda y creando programas que Nós son estamos tentando juntar as pessoas que estão procurando moradia, criando programas que são mais apropriados para cada grupo, para cada setor. Esse diagrama é dirigido principalmente à infraestrutura Né? e também à regulação de Aqui vocês veem o que tem nesse diagrama, que tem infraestrutura e também a propriedade da terra. Aqui no meio tem os programas que estão orientados a novas moradias, novas unidades habitacionais, focados mais em áreas precárias, áreas vulneráveis. E quando a renda familiar sobe, a ideia é deixar os subsídios e deixar que o mercado atenda essas famílias, né? São vários grupos dentro dos países ali. Aqui esse exemplo de Paquistão, muito interessante, tentando criar um programa justamente para chegar em todos os segmentos possíveis. No caso da Índia, a Índia é um país onde a gente está trabalhando bastante com o banco. O IFC tem um programa muito importante nesse setor, no setor financeiro no banco. Tem muitos investimentos no país, especificamente no acesso à moradia, novas moradias, acesso a novas opções, mas o problema é gigante, né? Há muitos problemas, há muitas dificuldades, gente chegando nas áreas urbanas que precisam de casa, que precisam de vários elementos ali para poder ter uma vida digna. Mas é um programa de longo prazo, né? É importante ver como nós estamos trabalhando em diferentes lugares do mundo. O IFC, que é a parte vermelha, está trabalhando em diferentes partes, né, da cadeia de valor. O banco também, a parte verde, são vários investimentos que nós temos aqui, fazendo investimentos em diferentes partes,
diferentes ofertas, demandas que são importantes também, habitacional de todo el coisas que país. são necessárias Eso es para un poder ejemplo de la enfrentar melhor o incorporación sistema, de ok? todas las partes del banco É um trabajando exemplo con el de SLAI. incorporação, Es né, de interesante en India es que todas podemos as trabajar partes do también, banco. no solamente con el país, pero E é también interessante que estados na y Índia con municipios de nós destino. podemos trabalhar não Se somente com o llama país, mas também com estados e com municípios, né? incorporación. El programa en Kenia É um programa amplo nesse es muy caso. nuevo, ¿no? Entonces, estamos tentando de Agora, trabajar no con Quênia, o programa é países muito a lo novo. largo de esa value chain, pero nosotros no hemos tenido mucho Estamos éxito trabalhando en nessa las value instancias chain de apoyo. Entonces, la mayoría de lo que estamos haciendo e ali el nós temos caso aquela questão, né? Tentando Kenia ajudar es com trabajar apoio. con Então, o que estamos fazendo no caso asentamientos do Quênia, importantes, en particular la parte de infraestructura y de estamos trabalhando acceso com os a assentamentos informais, tierra. especificamente Ese es un a parte de ejemplo de infraestrutura las áreas informales e en acesso Kenia. à terra. África, Esse é um exemplo Sub-Saharan das África es áreas un poco informais desfasado no bajo el Quênia. sector habitacional A por África causa de subsaariana, situación ela enorme y también é um es uno foco de los principal países aí que do, todavía do está banco por causa da carência e por causa também de que são os países que finalmente, en el ainda caso de Indonesia, es un ejemplo estão también donde estamos trabajando, por un lado, ali trabalhando para para isso, né, para dar sair dessa vivienda situação. nueva para la gente con mayores ingresos Estamos também disponíveis trabalhando em outros y lugares, como na subsidios para Indonésia, mejoramiento de oferecendo esos edificios, para el stock existente de vivienda, para maiores mejorar subsídios las para condiciones melhoras, para para la gente reformas, del para poder trabajo melhorar as y condições, también né, de vida nosotros que no se ve en este para as diagrama, pero pessoas también tiene mais un carentes e programa também enorme nacional para de quem não dá mejoramiento para ver muito bem aqui, mas urbano. também temos um programa gigante nacional, né, Entonces, eso es una de idea de criação lo que de, estamos de bairros, haciendo né, de en varios países assentamentos. como un banco Então, que essa é uma ideia do que justamente nós estamos fazendo em vários países como um banco, né? parte urbana del banco, parte financiera del banco, Principalmente también el IFC que trabaja en el sector temos a privado, parte urbana do banco, a parte financeira do banco con e também um equipos AFC que financieros. são desenvolvedores Bueno, eso e trabalhamos com espero que eso grupos es una financeiros também, breve certo? Acho que introducción que ustedes pueden ver essa já serve como uma en ese sector introdução, né? Que vocês podem ver como nós estamos trabalhando nesse setor de moradia. Dean, hasta aquí tu presentación. Sí, sí, eso es la presentación. Gracias. Muito bom. É essa a sua apresentação, Jean? Sim, é essa. Ah, legal. Maravilha. Seguimos então com Felipe. Felipe, por gentileza. Muchísimas gracias. Espero que me vean y oigan bien. Quisiera, Certo. Obrigado, gente. Obrigado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade. Que legal que nós estamos aqui compartilhando. Eu fui já ministro de Moradia e Habitação do Chile e aqui em março de 2018 até meados de 2019 eu trabalhei primeiro como ministro de Bens Nacionais na administração anterior e depois durante um ano eu fui ministro secretário-geral da presidência de 2020 a 2022 até março desse ano. Eu fiquei encarregado da parte de moradia e urbanismo. Eu coloquei 2019 e 2022, mas deveria ser 2020 e 2022. Foi um erro meu. Perdão, é importante compartilharmos essa experiência e é por isso que eu agradeço muito a oportunidade de trabalharmos com esse painel. Tá? Eu vou começar então.
La vemos, Felipe. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias Acho nuevamente que por dá para ver a apresentação? Dá para ver. Actualmente estoy Tá legal. trabajando en la Certo, Universidad obrigado. de Obrigado Concepción então pelo como convite mais uma la vez. creatividad y la Estou amabilidad de trabalhando contribuir con aqui las na políticas públicas Universidade desde la San que Sebastián. estamos Tiveram a implementando amabilidade e a desde el 2010. generosidade de Y esto es continuar muy com as políticas importante públicas da academia porque gran que nós parte de estávamos las políticas que implementando. se implementan E en isso las é muito instituciones cristianas importante, y porque especialmente en grande vivienda y parte das urbanismo son políticas eso, que políticas são públicas. Y creo que trabalhadas todos nos sabemos ministérios que sociais una de las são enfermedades, por justamente decirlo isso, así, que tienen las políticas políticas públicas. públicas E en eu acho que prácticamente todos todos los sabemos gobiernos en que general, es que uma no das se doenças, promueven digamos, con una determinada que tem as orientación. doenças Y eso que es muy tem bueno as para las políticas personas. Por públicas eso es nos que hemos governos é que intentado nascem e crear morrem puentes com a entre administração, com a troca de administraciones, y administração. eso es Ciudad 2050, a Então, lo que me voy a referir al final, justamente para que se comprenda que esto es, criamos Cidades mencionando la 2050, que é um traducción, projeto public para tentar policy, evitar no isso. politics, cuando estamos hablando de vivienda y urbanismo. E isso aqui é Básicamente en Public Chile, desde el Policy, não 2018, Public tomando Politics, también é lo que se diferente. había hecho en otras administraciones, establecimos No ciertos Chile, ejes de trabajo aqui, como a gente fez em outras administrações, nós estabelecemos alguns eixos de trabalho creamos un instrumento, para una poder herramienta que se llama trabalhar com desafío pessoas formación, mais podemos carentes, ir a né? ella un poco más adelante. Estamos com uma Establecimos ferramenta que se mecanismos chama para poder Desafio trabajar 100 mais con la 100. clase media, esos sectores que a veces no son tan Estabelecemos mecanismos para poder trabalhar com a classe média, setores que de repente não estão tão vulneráveis como fazer para ser prioritários, né, por parte das administrações e que precisam de ajuda e nem sempre conseguem chegar no sistema financeiro para poder ter acesso a crédito imobiliário. Temos também um programa que se chama a Reforma de Conjuntos Habitacionais, para que as pessoas possam ter mais infraestrutura em alguns lugares da cidade, para que a gente possa ter também as moradias ali nesses lugares, mas também levar essa infraestrutura a bairros que já estão consolidados. Trabalhamos em espaços comunitários, nos ministérios de moradia e de habitação. Acreditamos que não pode ser somente housing, let's say, né, como a gente fala em inglês, moradia. Tem que ser o que está fora da house, né, também. Então, a gente foi trabalhar com a Minurb. Minurb é o Ministério de Urbanismo, né? Nós temos uma coordenação no Chile, junto com todos os outros países da América Latina e do Caribe, nós somos responsáveis por esse apoio, né, para os outros países. Nós somos responsáveis também, junto com o Ministério de Urbanismo, dos parques urbanos. Isso é muito importante na hora de construir cidades. Acho que os ministérios, no geral, eles conseguem, né, ter uma visão integrada, entendendo que para poder ter soluções em termos de moradia, temos que pensar no exterior delas. Então, temos que pensar em orçamentos importantes com pessoal para poder levar infraestrutura nas diferentes regiões do país. Eu falava faz pouco desse esquema, né, do 100 mais 100, que é o coração, o que fizemos no Ministério de Urbanismo. Fizemos um déficit, ou temos um déficit de 500 mil moradias, temos um déficit que está chegando no 1 milhão no momento, e nesse momento está sendo construído no Chile 135 mil moradias para poder chegar nesse déficit quantitativo. Porém, devido à pandemia, devido à vulnerabilidade, muitas pessoas tomaram a decisão muito difícil de ir morar em um bairro, uma invasão, né, de terras que não estão legalizadas. E ali o Ministério do Chile, o Ministério de Urbanismo de Chile, só trabalhava com 65 bases, 65 bairros ilegais no Chile. E tem 1000, mais ou menos, no Chile, né? E a capacidade do Ministério era para trabalhar com 65 apenas. Isso nos fez, logicamente, ter que trabalhar com uma nova ferramenta. As pessoas que moram nesses assentamentos não podem ser invisíveis para nenhum ministério. E é por isso que nós criamos esse desafio 100 mais 100, que nos permite triplicar as soluções para as famílias que estão vivendo nesses assentamentos. Trabalhamos, né, com 100
sem assentamentos precários, com saneamento, água, enfim, caminhos, etc. Com tudo que tem a ver com habitabilidade, vamos dizer. E aqui é interessante, acho que aqui a questão de fechamento é uma coisa importante, porque não é somente fechar esse assentamento e só. Não, é trazer uma nova moradia definitiva. Quando a gente fala de fechamento, a gente fala de entregar uma moradia definitiva, né? Então, nós estamos ali trabalhando com o Eduardo Montes, que é o ministro atual, e ele está basicamente considerando o número de 300 assentamentos por ano. É um número dinâmico, mas nesse ritmo podemos chegar a 5 anos mais ou menos a totalidade dos assentamentos, certo? É muito importante também fazer modificações no que diz respeito ao solo, à terra, né? Parte importante das soluções no Chile tem a ver com a falta de terras, né? Como eu falei no começo, eu tive a possibilidade de ser ministro de Bens Nacionais e hoje, mais ou menos 45% do território chileno é público. É contraditório que metade da terra seja nossa e nós não temos terra, né? O Estado ele é proprietário da metade do terreno do país. Então, por isso criamos o Banco da Terra, uma decisão do presidente da República para, com diferentes ferramentas, contar com o solo público, com a terra pública para construir as moradias, tá bom? Assim nós podemos reduzir a apenas uma terceira parte dos tempos de espera, né? São quase 10 anos, o que vai para 3 anos mais ou menos tendo solo público, isso é muito mais fácil, né? Então, a gestão de solo público estava sempre atrelada à questão de orçamento, né? Vocês podem ver aqui uma série de inscrições que eram sempre trabalhadas em diferentes momentos e sempre tinha uma incerteza, né? Com essas novas possibilidades que a gente consegue ter novos compromissos, entregando mais segurança para as famílias, esperando uma solução melhor para esses pacientes, para essas pessoas que estão ali esperando pacientemente. Então, quando eu cheguei em 2020, eu cheguei com uma instrução muito clara do presidente. Ele falou: reduza pela metade os tempos de espera e multiplique em 2, né, dobre as moradias. Era isso que ele queria e foi isso que a gente tentou fazer com essa estratégia. 2 dias antes de terminar o governo, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a Lei de Integração Social e Urbana. Com isso, nós pudimos, né, ter uma lei permanente para contar com solos públicos e reduzir substancialmente os tempos de espera das famílias. Tá bom? Assim, nós conseguimos, então, promover a alma, o coração do nosso negócio, do nosso ministério, né? Digo nosso ministério porque você sempre vai ser, né, afeiçoado pelo ministério. Então, podemos com isso ter terras bem localizadas. Antigamente era feito na periferia, hoje estamos comprando, né, os melhores terrenos em cada cidade do Chile para poder construir moradia social. Nós podemos acelerar os tempos, e isso é muito, muito importante. E nós tivemos uma aprovação praticamente unânime, né? E pensando em cidades 2050, trabalhando no estado, nós percebemos que não havia uma administração de médio curto prazo, né? Muito menos de longo prazo. Não tínhamos essas capacidades. Temos que monitorar constantemente com uma agência independente, com indicadores padrão, que já foram estabelecidos. Então, eu agradeço muito o governador da região dos Lagos, Patrício Vallespin, uma região em que nós estamos aproveitando aí para trabalhar com essas cidades 2050, para poder medir
o funcionamento dos objetivos que foram colocados aí na cidade e monitorar os avanços e destinar os recursos onde é mais necessário. Então, vamos continuar como política pública. Nesse ponto que eu falei, é public policy, não é politics, é diferente. E é basicamente uma ponte entre as administrações e poder trabalhar com os programas, Muchas gracias, Felipe. trabalhando com as Nos administrações vamos ahora anteriores. con Obrigado. Paola Arjona. Adelante, Paola. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Vamos então com Paola Arjona, por gentileza. Certo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, todo mundo. Vou compartilhar minha tela então, um minutinho. Enquanto enquanto eu achar a apresentação, eu agradeço ao Banco Mundial pelo convite. Diferentemente dos colegas anteriores, a minha área de especialização não é a moradia. Na verdade, são as cidades, particularmente a troca de experiências entre as cidades a partir de redes de cidades. Deixa eu só começar aqui. Muito bom. Deixa eu compartilhar então o que foi a experiência de trabalho em redes. Só um segundo. E como, desde essa experiência, desde essa troca de experiência e de conhecimento, nós podemos avançar na solução dos principais desafios que enfrentamos nas cidades, né? E não somente nas cidades, mas no mundo. Dá para ver a apresentação aí? Sim. Ah, legal. Certo, vamos lá. Eu vou começar relembrando um pouco uma questão que todo mundo sabe e conhece, que é a importância das cidades no contexto atual. As cidades, elas ocupam apenas 2% da superfície terrestre, mas nelas mora mais da metade da população mundial e 80% da economia é concentrado. Nas cidades também se consome 75% da energia e são responsáveis por 60% das emissões dos gases do efeito estufa e da produção de lixo a nível mundial. Uma das grandes características das cidades desse século é a questão da urbanização. Não é um segredo para ninguém. Todos sabemos que a América Latina é a região mais urbanizada do mundo. 81% da população mora em cidades. Nós também sabemos que existe uma região acima de qualquer outra região do mundo no que diz respeito à população que vive em cidades de 1 milhão de habitantes ou mais. 35% mais ou menos das pessoas, né? E é uma cidade ou uma série de cidades onde tem um fenômeno de metropolização importante. E tem 6 megacidades, como São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogotá e Lima. Cidades de mais de 10 milhões de pessoas. Não é pouca coisa porque, na verdade, a urbanização tem resultados contrastantes. O crescimento urbano acelerado, sem um planejamento, tem desequilíbrio territorial, ambiental importante, que foi justamente provocado pela urbanização intensa, extensa, né? E também pensando num acesso muito pouco regular, com profunda desigualdade territorial. E essa dificuldade, essas distâncias também, que os nossos colegas lembravam antes. As cidades, evidentemente, geram os principais problemas, mas também nas cidades que a gente vai ver as soluções, né? Aqui eu trago uma foto da segunda Assembleia Mundial de Governos Locais, no Habitat 3, né? Onde tem um compromisso importante dos governos locais com a nova agenda urbana, com o direito à cidade, com
esse direito a uma cidade para todos. Tem problemas, mas também tem compromissos importantes por parte dos governos locais para avançar na solução. E ali, as cidades têm conseguido se transformar em laboratórios de conhecimento e inovação e experiências, novas formas de fazer política, não somente pensando ali nos desafios e exigências da população, mas também os desafios mundiais de poder ter um mundo cada vez mais sustentável, cada vez mais seguro, né? Como é mencionado pela Agenda Urbana e Agenda 2030. Com a expansão das cidades, a gente precisa tomar decisões rápidas e informadas, né? E aparecem na cidade projetos inovadores específicos para as necessidades locais. Nesse sentido, né, as cidades têm ferramentas importantes para enfrentar esses desafios. A troca de conhecimentos é uma coisa muito importante. Então, aqui nós temos a definição de troca de conhecimentos. O que é isso? É basicamente experiências entre as regiões, entre as oportunidades. É uma ferramenta que, sem dúvida, serve e faz com que possamos trabalhar com o desenvolvimento de políticas públicas, melhorando a qualidade da população. Para que trocar conhecimento entre as cidades? Bom, para aprender com os pares para problemas semelhantes, erros, acertos, enfim, para poder ter conhecimento sobre desenvolvimentos novos, ter nova informação para tomar decisões, economizar custos, para poder fazer um bom posicionamento no nível internacional, né? Vocês veem por que será que o tema da troca de informação entre as cidades é tão importante no posicionamento da cidade. Se vocês veem que, na verdade, é isso, é criar uma agenda comum, desafios comuns que podem ser resolvidos, né? Acho que para aquelas cidades que desejam aprender com outras cidades, justamente são as necessidades que são planteadas, que são expostas pela cidade, né? Temos bons conhecimentos, boas práticas de políticas públicas que são colocadas ali em cidades afins, cidades semelhantes. Também são experiências que têm a ver com os planos de desenvolvimento, que dá para entender que dá para melhorar aprendendo com os outros. Cidades que tentam ensinar a outras os seus conhecimentos, logicamente, elas têm as semelhanças como base, né, para poder solicitar essa troca de conhecimentos. Ter interesses comuns, evidentemente a reciprocidade, né, poder estabelecer uma comunicação de mão dupla e um sentido de responsabilidade sobre a prática que foi transferida. Um caso prático que eu entendo que é interessante e que é a questão da moradia é que nós temos a Declaração das Cidades pelo Direito à Moradia. Várias cidades que foram agrupadas na rede de cidades mundial analisaram justamente quais seriam os principais problemas que enfrentariam dentro dos desafios para acesso à moradia e que geravam essa disrupção no tecido social. Então, aí nessa análise foi feita justamente essa possibilidade de analisar no Habitat 3, por parte da Alto Comissionado para a Moradia das Nações Unidas para a iniciativa de CHIP, que foi lançada em 2008, e foi identificado esse tipo de elementos: a falta de financiamento, o alto custo de moradia, a falta de regulação, segregação socioespacial, a propriedade da terra, a condição das pessoas que não têm meios de acessar os créditos. Então, eram fatores de risco para que a questão de ser cidades mais equitativas, mais sustentáveis,
pudessem ter algum tipo de falha, talvez, por esses fatores que acabam gerando distorções no mundo real. Há uma plataforma importante para poder enfrentar os desafios. Primeiro, a falta de moradia nas cidades e, por outra parte, soluções inovadoras que pretendem chegar numa moradia mais apropriada para todo mundo. E, nesse sentido, nós temos um esquema, vamos dizer, um modelo de gestão, onde começamos aqui na parte esquerda da tela, né? Temos experiências cotidianas, tá? Para poder resolver os problemas do território, como poder resolver as ferramentas, as práticas, experiências de aprendizado vivo, né? Com toda a crise que foi deflagrada com a Covid e também alguns pares, ou grupos de pares para conhecimentos específicos. Então, é conhecimento que pode ser adaptado, pode ser feito a partir de aprendizado aí entre pares. O importante é que não seja acessível apenas para os membros da plataforma, mas que possamos levar isso a outras cidades, mesmo que as cidades não sejam lá tão participativas, né? Com tudo isso, a ideia também é gerar processos de incidência política, poder gerar novas possibilidades para que tenha espaços bilaterais. E produto desse processo todo, né, há uma declaração. Essa declaração é Cidades por uma Moradia Adequada, é o nome da iniciativa. E aqui tem 5 assuntos, mais ou menos, em que os governos locais podem trabalhar de forma conjunta para melhorar as condições de acesso à moradia. Esses são os 5 temas que são importantes para regular melhor o mercado imobiliário, para melhorar a moradia pública, para poder produzir alternativas residenciais público-privadas, né? Parcerias PPP que possa também ter um urbanismo que combine a moradia apropriado com bairros de qualidade, inclusivos, sustentáveis, e a cooperação dos municípios também. Já encerrando, a troca de conhecimentos e o conhecimento em si é o principal recurso para poder ter o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe. Tenho certeza que com o lançamento desse programa nós vamos poder ter uma melhor articulação nos diferentes níveis de governo para poder chegar nesse nível mais sustentável, procurando uma melhor moradia para todos e para todas. Obrigado. Certo. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos então, Dean, novamente, fazendo o encerramento e a conclusão das apresentações. Certo. Muito obrigado. Então, só para concluir, né, essa primeira rodada de apresentações desse webinar, queria tecer alguns comentários e algumas reações aí às apresentações do Felipe e da Paula. 2 questões, ou aliás 3, talvez, que me chamam muito a atenção, né, com essas 2 apresentações. Primeiro, a questão de que em ambos os casos nós estamos trazendo muita ênfase na questão de não tratar a moradia como uma questão de moradia, mas como uma questão de solução holística, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, das famílias, e trazer isso dentro de uma política mais urbanística, criando comunidades como tal, né? Que são viáveis, que são possíveis, que sejam vibrantes, que não sejam apenas a questão da moradia em si. Outra parte importante é essa abordagem muito holística, digamos assim, acho que isso é muito importante. E outra coisa que me chama a atenção é, no caso do Chile, no caso de oferta, né? Quando a gente pensa em oferta e demanda,
A gente pensa num banco de terra, a gente pensa na projeção de infraestrutura em áreas onde tem assentamentos. E essa parte eu acho muito mais desafiadora às vezes, né, na profissão do urbanista, da criação de moradias e de sistemas habitacionais, porque a parte financeira da parte da demanda, ela, em termos de políticas, são um pouquinho mais simples de atender, de lidar. Mas na oferta tem muita complexidade. E acho que é importante ver essa ênfase ali e mostrar essa questão também. E, finalmente, a terceira coisa que eu queria dizer, que tem muita conexão entre as duas apresentações, é justamente a ênfase na cidade, a ênfase nos governos locais, já seja no programa 2050, que o Felipe falou, né, que está sendo feito no Chile, e também as trocas que estão sendo feitas nos programas de cidades por moradia adequada, né? Onde a gente vê que as cidades ou os municípios eles têm um papel preponderante na questão das políticas e não somente nos governos nacionais, né? Particularmente nessa questão de planejamento, nessa questão de regulação, né? A provisão de infraestrutura, etc. Acho que é parte do domínio, né, que mais a gente conhece no mercado, né, os benefícios desses programas. Então, acho que é bem interessante também perceber justamente essas apresentações por causa disso. É muito compatível, evidentemente, com aquilo que nós estamos vendo ali nos países do mundo. E nessa parte aqui que a gente quis trazer para vocês, então muito obrigado pelas duas apresentações. Sim, muito obrigado aos panelistas. Agora a Juliana de Mendiola Ramírez e a Nicapian também vão trazer as próximas sessões do programa e moderar as perguntas. Perguntas e respostas vão ser possíveis agora a partir desse momento. Juliane, Anne? Certo, obrigado, Juan. Como a Anne falou no começo da sessão, nós estamos muito felizes de trazer esse programa de troca de conhecimentos. Temos a participação de mais de 20 países com colegas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, México, entre outros, tá? E antes de passarmos à parte de perguntas e respostas, eu queria falar de mais detalhes sobre o programa, tá bom? O programa vai ser feito de abril a dezembro desse ano. E nesses 9 meses, todos os participantes vão ter a oportunidade de ver sessões com espaços de colaboração, onde nós vamos discutir com colegas a respeito dos desafios comuns, aprendendo com as experiências de outros países também. Os objetivos de cada evento vão ser compartilhar conhecimento a partir dos temas de melhora urbana, né? Apresentar projetos inovadores na região para informar as iniciativas de design e de implementação. Vamos também trazer oportunidades de cooperação entre vários colegas de vários países, baseados nas melhores práticas, nas lições aprendidas, e fortalecer, finalmente, a rede de instituições e autoridades envolvidas na questão de urbanismo. O programa foi criado a partir de 3 caminhos, 3 trilhas de aprendizado da cadeia de valor da moradia. A primeira delas é focada na criação de bairros, na transformação de comunidades in situ. A segunda é o suporte direto às famílias, incluindo o acesso ao financiamento e a projeção de subsídios adequados. E também temos o planejamento para a demanda de moradia no futuro. Aqui estamos falando de discussões com acesso ao território, estamos falando de novas possibilidades de mudança climática. No programa teremos também
um bairro sendo analisado, uma viagem virtual, o bairro Mujica, em Buenos Aires, através de uma experiência imersiva. Então, os participantes vão justamente trazer esses problemas que a comunidade apresenta e trabalhar com toda a opinião dos especialistas e trazendo todo o conhecimento que foi gerado nesse conhecimento aí do caso. Os trabalhos vão ser feitos pelo Zoom e vamos receber relatórios e links para sessões sempre com antecedência por e-mail, tá bom? Então fiquem à vontade de compartilhar esses links com colegas que possam se interessar. Queremos formar uma comunidade de pessoas que trabalhem nesses assuntos e que possamos ter discussões interessantes e que possam trazer justamente mais ideias para todos nós. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não hesitem em me contatar. Nossos e-mails, tanto o meu quanto o da Ana, estão ali em todos os materiais que nós estamos compartilhando. E o próximo evento será semana que vem, próxima quarta-feira. E a primeira trilha de aprendizado, que é transformação de comunidades e gestão de bairros. Juan Manuel Patinho estará lá apresentando o caso de Medellín. Esperamos que vocês possam dar uma olhada. E esse é um caso que vai ser bem interessante. Então, temos a parte de perguntas e respostas agora. Deixa eu passar para vocês. Y las estaremos respondiendo. Veo que ahorita tenemos una pregunta, así que la voy a Se leer. vocês tiverem perguntas, Una cuestión complicada es poder identificar y cuantificar los asentamientos precarios. ¿Cuál fue el instrumento tá, y cómo primeira hicieron pergunta. para hacer ese Poder identificar e avaliar os assentamentos precários é muito complicado. Como avaliar Me parece que tal vez Felipe a população objetivo para poder trazer opções de moradia para aqueles que moravam naqueles assentamentos? Felipe, talvez você possa responder essa pergunta. también estaremos elaborando blogs con respuestas más detalladas para empezar a crear una comunidad. Essas perguntas são difíceis, logicamente. Nós também vamos ter blocos com respostas mais detalhadas para poder criar uma comunidade, poder entender Gracias por la pregunta. como podemos participar de forma mais colaborativa. Felipe, tem alguma coisa aí a dizer? Claro, obrigado pela pergunta, sim. Como a apresentação nos trouxe, nós como ministério decidimos trabalhar com as pessoas que estão em assentamentos precários, né? Nessas invasões irregulares, às vezes. E isso não tinha sido feito antes no governo do país. O normal, cronologicamente, o correto é trabalhar primeiro com as pessoas que trazem oficialmente uma petição e que aplicam para subsídios e soluções oficialmente, pessoas que buscam o governo. O fundo se chama Solução para a Moradia no Chile e é mais ou menos $400 de subsídio, né? $40.000 de subsídio para poder financiar, comprar uma nova moradia. Isso é para as populações mais vulneráveis. Mas produto da pandemia, e aqui eu trago a ideia da pandemia, porque a pandemia é uma coisa que permeia todos nós, as pessoas que decidiram ir morar num assentamento foi porque não conseguiam mais pagar o aluguel. Então, teria sido péssimo, né, se nós não tivéssemos trabalhado também com as pessoas que estão vivendo nesses assentamentos ilegais. Queríamos trabalhar junto com o mundo corporativo, a empresa privada. Eu acho que isso tem que acontecer. Acho que ali tem soluções impressionantes, muito boas. E é por isso que trabalhamos com Techo, né, que é junto com a Câmara Chilena da Construção, para poder desenvolver esse cadastro e determinar a quantidade de famílias que estavam morando ali nesse trabalho, né? Temos também a enquete Kaizen, que é muito bem feita para determinar quais as pessoas que moram nesses espaços, nessas invasões ilegais, né? Se eu tivesse que falar
pongo un ejemplo. do problema, eu acho que é reconhecer o problema, fazer parcerias público-privadas, entender que as pessoas não são invisíveis, né? Dezembro do ano passado, por exemplo, nós tivemos um incêndio lá em Chiloé, na região dos lagos, né? E normalmente demorava 18 meses começar a construção em assentamentos precários. Era uma população com moradia feita, né, de taipa e de materiais bastante complicados, e começamos a trabalhar e terminamos a construção já nos próximos meses. Então, determinar esses vizinhos, né, trabalhar com essas pessoas, são os que mais conhecem a região e conhecem os seus problemas, e dar esse espaço para reconhecer o problema e fazer uma parceria público-privada é muito, muito importante, né? Então, como ministério, nós decidimos então trabalhar não somente com quem chegava aqui com solicitações e problemas, mas também decidimos dar visibilidade às pessoas que estavam morando em assentamentos precários. Talvez pensando em como poderíamos ver a quantidade de famílias que poderíamos atender, e também com outros casos que iam aparecendo. Quando tem algum acordo com o dono da terra, isso pode ser um bom caminho. Se for o Estado ou o próprio dono, é mais fácil, mas temos que trabalhar com muita prudência. Não queremos fomentar, evidentemente, o número de assentamentos precários no Chile, mas quando tem uma situação já consolidada, quando tem centenas de famílias morando ali, a solução mais prática às vezes é deixar as famílias ali quando não estão em zonas de risco ou áreas complicadas, né? Muchas gracias, Felipe. Como É isso que eu queria trazer. sobre la hora, veo que tenemos una Certo, obrigado, pregunta Felipe. de Edwin Ruiz. Como nós estamos aí já Luis nos- com pouco Edwin tempo, nos pueda contestar. eu vejo que temos uma La pregunta pergunta inicial do Edwin realiza Ruiz. el Banco Mundial Acho que una o planificación urbana de las Dean ciudades pode post-pandemia responder. para las ciudades E unidas que de ações o Banco Mundial realiza no planejamento das cidades pós-pandemia para essas cidades que estão em vias de desenvolvimento? Certo? Algumas questões ali que nós fizemos, vamos lá. Durante a pandemia, nós desenvolvemos vários instrumentos inovadores, né? Como informação dos satélites, e também cruzando com outros bancos de dados, nós conseguimos também fazer uma análise de banco de dados que nós chamamos de várias cidades, né? 200 cidades mais ou menos no mundo que foram envolvidas, e identificando o que nós chamamos de hotspots, fatores, né, que podem contribuir para identificar onde vai ser feito o principal impacto, né, dessa pandemia. Políticos y los alcaldes, etcétera, de las ciudades pueden dirigir sus programas Para termos, né, de intervenciones pessoas, os políticos, os legisladores, que as pessoas possam más ter intervenções mais apropriadas e com a identificação dos pares muito melhor, También otra cosa que estamos haciendo, que identificando as áreas que vão ser mais afetadas, mais impactadas pelo tipo das decisões, né? Outra questão que nós estamos fazendo algunas herramientas utilizando drones y Street View, ¿no? é o seguinte: nós estamos desenvolvendo ferramentas, medições, Para identificar vendo Street View e drones, imagens de drones também, junto com alguns algoritmos, para poder identificar a estrutura de áreas informais, que pode ser muito útil, identificando a qualidade de moradia, identificando puede utilizar a quantidade de família, para cuantificar né? más o menos el monto Vendo quem mora nesse lugar. que van a ser necesarios. Isso pode ser usado para quantificar, para ter uma ideia da quantidade de investimento que vai ser necessário para melhorar essas moradias, por exemplo. Mas também identificamos as deficiências também, em termos de carências de uma comunidade específica. Estamos sempre trabalhando
com essas ferramentas em diferentes países da América Latina, la política para no México, na Colômbia, por exemplo, énfasis en el déficit onde estamos cualitativo pensando em refazer a política para poder ter mais trabalhos, né, na questão qualitativa da moradia. Muchas gracias, Certo? Dean. São alguns Veo exemplos que que a hay gente tem. otra pregunta es sobre el Banco de Suelos de Chile. Vamos a tener Certo. una sesión Obrigado, muy Jean. específica en este caso, donde Acho que vamos a tem entrar mais uma en los dúvida, detalles. né? Eh, A partir así do que esa Banco es de la Terras do Chile, representación vamos ter uma de esta sessão sesión. específica Y, disso, para onde vamos cerrar, entrar nos colegas, detalhes. pasada la 1 de la tarde, le paso, Então, la essa palabra pergunta vai inicial. ser Muchas respondida gracias. nessa sessão. E para encerrar, como já foi mais da. Já passou o tempo, passo a palavra para a Anne. Tá bom. Obrigado. Eu gostaria então de agradecer muito a todas e a todos por esse interesse no programa e por ter essa troca com o conhecimento e a sua participação hoje. Estamos muito felizes de poder lançar esse Gracias programa nuevamente por su e participación. esperamos No olviden vê-los registrarse já já. para todas las actividades del programa en el Obrigado. enlace que dejamos en el chat y compartir con sus colegas. Obrigado pela participação. Não esqueçam de se registrarem e se cadastrarem para as outras sessões com o link no chat. Muito, muito obrigado a todos.